Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Amém. Que bom, irmãos. Sempre muito bom estar aqui aos domingos, dia do Senhor, adorando a Ele, louvando o nome do Senhor, encontrando os irmãos para esse tempo de comunhão, para esse tempo de adoração comunitária, de exposição da palavra, de ouvirmos o Espírito Santo de Deus falar conosco. Quantos vêm para cá com essa sede de ouvir Deus falar? Aí dá um glória a Deus. Quantos creem que Deus fala quando o povo de Deus se reúne? Que bênção, irmão. Que bom estarmos aqui. E antes de começarmos a exposição da palavra, eu queria fazer duas coisas. Primeiro, eu queria saber se tem alguém que nos visita hoje. Tem alguém que nos visita? Faz um sinal com a sua mão. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Aí, aperta a mão aí deles aí, dá um soquinho, né? Não sei como é que a gente nunca sabe direito, né? Tem mais alguém que nos visita hoje? Faz um sinalzinho aí. Queria pedir... No final, quando você sair, a gente tem um presentinho para você, tá certo? Tem também alguém que eu não... Ah, não, mas ela não é visita, eu já ia chegar lá, mas a Ana Lídia não é visita, né? Ela é dona da casa, né? Glória a Deus, obrigado. Mas eu já estava nos planos. Então, quando vocês saírem aqui, do ladinho a gente tem o nosso Ministério de Conexão Maranata, que é a gente tem um presentinho para você. Pode passar lá, tá bom? É uma alegria para nós ter vocês aqui. E a gente tem hoje aqui pela manhã, nossa companheira de todos os dias nas orações, né? De todos nós aqui, a irmã Ana Lídia, que bom, louva a Deus. Ana Lídia é a cabeleireira, né? Também, né? Eu até achei assim, cabeleireira não é, né? A irmã Ana Lídia, que bom, irmã, que você está aqui com a gente hoje, a gente fica muito feliz. E que bom que eu só vi agora, você está com uma cara bem vibrante, saudável, né? Que bom chegar aqui assim, glória a Deus. E a gente queria, vamos dar uma salva de palmas mesmo pela presença da nossa irmã querida. E aproveitar, tem um pedido especial pela Dona Maria de Fátima, que está enfrentando o câncer. Ela é parente de alguém aqui? Só para a gente saber quem é, para eu me identificar. É um pedido ali, tá certo, vamos orar. É sua irmã? É parente de vocês? Cunhada? Tá certo, vamos orar na verdade é Fátima Furtado, não é isso? Acho que eu li errado. É Maria de Fátima Furtado, né? Vamos orar, então. Pai, nós te damos graça por estarmos aqui reunidos para adorar o teu nome, para te louvar. Nós queremos te dar graça pela presença da irmã Ana Lídia conosco aqui, porque o Senhor tem preservado a tua filha no nosso meio, para o louvor do teu próprio nome. E nós te adoramos, Senhor, e nós te agradecemos e reconhecemos a tua soberana vontade sobre nós, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e conduzindo todos os nossos dias. Continua guardando a saúde da irmã Ana Lídia, restaurando, fortalecendo, fazendo um milagre a cada dia, trazendo de volta completa saúde pelo teu poder. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que oramos, porque sabemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ainda que sabemos que o Senhor tem os seus planos e sua vontade é soberana, mas nós confiamos que o Senhor pode, por isso a ti clamamos, Senhor. Abençoe também a Maria de Fátima Furtado, nessa luta também contra essa enfermidade. Nós pedimos que o Senhor aguarde, restaure a sua saúde, fortaleça a sua fé, fortaleça a sua vida espiritual, fortaleça a sua caminhada, abençoe os seus familiares e seja com ela em nome de Jesus, Senhor. E já oramos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Que possamos aprender a viver
a nossa fé completamente em Ti, Senhor Jesus. O Senhor, nosso Salvador, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Saber, Senhor, que não tem outra maneira de agradarmos a Deus se não for por meio de Cristo. Quem somos nós? Pecadores, frágeis, falhos. Mas louvamos o Teu nome pela Tua graça em Jesus, pelo Teu amor em Jesus, pela Tua salvação em Jesus. Te louvamos por tão grande amor e salvação com que o Senhor nos amou e nos salvou. Por isso, meu Deus, que a verdade do Teu Evangelho, ela hoje seja tatuada no nosso coração, na nossa mente, que ela seja fortalecida na nossa fé, que o Teu nome e a Tua obra nos impacte, tanto aqueles que estão começando na caminhada, aqueles que não Te conhecem, ou aqueles que já estão conosco há muitos anos e décadas. Que o Teu Evangelho edifique ainda mais a nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Quero convidar você para abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ouvir a Palavra de Deus. Os versos 1 a 10. A gente está chegando nesse período de Natal. E ainda que o nosso culto, onde celebraremos juntos o Natal, será no próximo domingo, hoje eu resolvi, em vez de continuar minha série de salmos, fazer essa pausa para falar de Jesus. Já preparando o nosso coração para as celebrações de Natal. Efésios capítulo 2. Versos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: E Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, mas somos feitura deles, criados em Deus, em Cristo Jesus, para as boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu quero falar hoje sobre o Evangelho do Natal. Você conhece a boa notícia que o Natal nos traz? E essa boa notícia do Natal tem a ver com as obras da salvação. Na época do Natal, existe um período para se falar de obras, de boas obras. É uma época onde a gente, não só a gente, mas pessoas de diferentes religiões do mundo todo, de diferentes tradições, entram nesse espírito de Natal, e aí eles
fazem boas obras em orfanatos, cestas básicas, ajudam as pessoas. Alguns se reconciliam com familiares com que não falaram no ano todo, então se reconciliam no Natal. É um tempo onde achamos que essa mensagem do Cristo que veio, desse presente que nos foi dado, a gente precisa então fazer boas obras como bons religiosos. Mas, especialmente na carta de Paulo aos Efésios, nesse verso de 1 a 10 do capítulo 2, ele vai falar sobre essas obras dos quais o Natal tratam. Então, quais são as obras que se referem ao Natal? Nós estamos na carta de Paulo aos Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios é a carta da igreja. É a carta que ele vem falando de como Deus construiu a igreja. No capítulo 1, é um dos textos mais lindos e ricos de toda a Bíblia, quando ele diz que Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos predestinou nele, em amor, nos fez filhos, e assim ele fez por meio de Jesus Cristo. Ele nos libertou do pecado pelo sangue de Jesus, ele nos salvou do pecado, derramando graça por meio de Jesus, e ele nos sela como propriedade dele, nos fazendo ressuscitar, nascer de novo pelo Espírito Santo de Deus, para viver uma nova vida. Ele vem falando sobre essa obra poderosa de Deus, que ele ora 2 vezes na carta de Paulo, na carta aos Efésios, pedindo que a gente possa entender a grandeza dessa obra. Que obra maravilhosa do amor de Deus, da soberania divina, do sacrifício de Cristo na cruz, do selo do Espírito, de forma que ele vem construindo essa grande obra que Deus está fazendo. E agora, no capítulo 2, ele começa a falar desse trabalho individual na vida de cada crente. Bem verdade que dos versos 11 até o 22 ele fala da igreja no coletivo, plano de Deus para toda a igreja. Mas do 1 ao 10 ele fala dessa obra de Cristo na vida de cada um de nós. E aí ele vai falar sobre 3 tipos de obra. Ele vai falar sobre as obras do pecado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele vai falar das obras de Deus. Em terceiro lugar, ele vai falar das obras dos salvos. E o Natal fala de todas essas 3 obras. A gente precisa ser lembrado de todas essas 3 obras. E a primeira obra é a obra do pecado. Ele vai dizer no verso 1, assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo. Ele diz: a primeira obra que o pecado fez na vida de todos os homens foi a obra da morte. Ele diz: todos nós estávamos mortos. E é interessante que quando ele usa a palavra vós, ele está falando para aquela igreja, e mais na frente, no capítulo 3, ele também se coloca entre esses. Ele vai colocar como esses pecadores, tanto judeus quanto gentios, dizendo: todos os homens estão mortos, todos são pecadores. E a palavra morte significa separação. A ideia da morte é essa separação de Deus, não temos acesso a Ele, ainda que estamos vivos fisicamente, estamos separados de Deus, somos como surdos, não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque o ser humano caído, ele está morto, ele não consegue se relacionar com Deus porque está morto, ele não consegue se levantar para ir na direção de Deus porque está morto, ele está em total apatia para com Deus. É a morte espiritual. Ele está desconectado da fonte da vida. Foi isso que o pecado fez em nós, nos seres humanos. Ele nos desconectou de Deus e nos tornamos mortos. Mortos nos nossos
delitos e pecados na nossa rebeldia contra a Deus, na nossa desobediência, que surge em Adão e Eva, quando viram as costas para Deus, e dizem: nós não queremos ouvir a tua voz, nós queremos decidir por nós mesmos o que viver, o certo ou errado, o bom e o mal, não interessa, nós seremos os deuses de nós mesmos, e virando com desobediência e rebeldia as costas para Deus. E a primeira notícia que o Natal precisa nos contar, que é o motivo pelo qual Jesus precisou vir à Terra, é porque eu e você, por causa dos pecados, estávamos mortos. Mortos, e ele vai dizer ainda, rebeldes. Rebeldes a Deus. Quando ele diz segundo o curso desse mundo. E esse mundo, a partir de Adão e Eva, é um mundo que deu as costas para Deus. É um mundo que diz: não me interessa o que Deus pensa. Um mundo que diz, inclusive, que para colocar alguém num local de autoridade no Estado, é melhor que ele não seja um religioso. Ser religioso é defeito. Essa é uma prova de que nós vivemos em um mundo de costas para Deus. E ele diz: e assim está o mundo, assim estávamos nós, assim talvez esteja você, de costas para Deus, rebelde a Ele, andando segundo o curso do mundo. Essa é a obra do pecado. Ele vai dizer ainda, segundo o príncipe da potestade do ar, se estávamos mortos, rebeldes, não acha que você estava porque quer, simplesmente porque você decidiu. Mas Paulo vai dizer: vocês estão assim porque vocês são escravos do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, Paulo coloca ele mesmo aqui, todos nós andamos outrora, todos nós éramos escravos do diabo, aquele que anda na morte, na rebeldia do mundo. Ele o faz, não porque ele tem prazer somente o pecado, é porque o Satanás o escravizou e faz dele alguém que anda uma vida rebelde a Deus, é escravo. Não ache que quando você defende a liberdade, você o faz porque é livre. Você o faz porque é escravo, escravo do pecado, do mundo e dos teus próprios desejos. E mesmo que você queira mudar essa natureza, mesmo que você queira mudar suas atitudes, você não faz, não é porque não quer, você não faz porque não pode, porque você é incapaz, porque você está amarrado, escravizado no pecado. É o que diz a Bíblia, é o que diz o Senhor, é o que nos anuncia o Evangelho. E ele vai dizer: estamos inclinados todo o tempo a cair ao pecado. Somos como um carro desalinhado, que ele nunca anda na direção de Deus. Ele sempre camba para o pecado. Vai dizer: segundo as inclinações da nossa carne. A nossa natureza não nos leva para Deus, não nos leva para a vontade de Deus. A nossa natureza nos leva a fazer a vontade do mundo, do diabo, da rebeldia, de Satanás. Fazemos a vontade da carne e dos pensamentos. Somos, como diz a doutrina da reforma protestante, assim eles chamaram essa situação, eles dizem: e somos totalmente depravados, inclinados ao desejo. Muitas vezes você até acha assim: não, eu quero ser fiel à minha esposa, e não consegue. Eu quero lidar de maneira correta com meus negócios. Quando você viu, você já tropeçou e fez besteira. Não, eu quero tratar bem os meus filhos. Quando você percebe, já cirou mais do que devia. Eu quero controlar minha língua. Quanto mais percebe, já está falando de alguém. Escravo, inclinado a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus.
Não ache que você o faz porque quer, você faz porque é escravo. Totalmente escravo. Morto, incapaz de pelas suas próprias forças sair dessa situação. E por isso, por causa da morte, da rebeldia, dessa escravidão, dessa inclinação da carne, por causa disso, ele termina dizendo que nós estamos condenados. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, até Paulo, como um bom judeu, fariseu, dedicado, correto, lutando pela lei, está dizendo, inclusive eu tenho consciência de que a ira do juízo de Deus estava direcionada contra mim, como também a todos os demais. O juízo divino é real. Pastor Afonso teve expondo o Apocalipse, no verso 21, capítulo 20, fica claro para nós que um dia, um grande tribunal será montado na terra e Deus irá julgar a todos os homens. E o que a Bíblia nos diz é que eu e você não somos bons o suficiente para superar aquele julgamento. Estamos condenados. Essa é a notícia do Natal. Você precisa saber quem é o homem, qual a sua natureza. Por mais que muitos hoje vivemos uma geração pós-moderna, da sociedade narcisista, todo o tempo da autopromoção, onde a gente precisa dizer, olha como eu sou bom, olha como eu sou especial, olha como eu sou bonito, olha como eu sou inteligente. A gente tem esse espírito do nosso tempo de nos autovalorizar, contratamos psicólogos para nos ajudar a ver como somos bons, contratamos coaches para nos dizer repetidamente quão especial nós somos, escutamos pregadores que nos falam que somos a coisa mais preciosa da terra, você é tão querido, mas quando eu olho para a Bíblia, a primeira mensagem que precisamos saber é que nós somos depravados, pecadores, escravos, destruídos pela natureza que o pecado fez em nós. Um reconhecimento é necessário para entender Jesus e o Evangelho. É de que eu não sou o cara. Eu estou perdido. E muitas vezes a gente está igual o jovem rico. Como é que o jovem rico, um homem religioso, chega até Deus? Chega até Deus reconhecendo que ele é pecador. Chega até Deus reconhecendo o quão falho ele é, o quanto ele precisa de salvação. Ou ele chega até Deus e diz assim, o que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Me diz aí o que eu tenho que fazer. O que Paulo está dizendo em Efésios, no texto que a gente está estudando, respondendo ao jovem rico é nada. Você é escravo. Você está morto. Você não consegue fazer nada. Você é incapaz de mudar a sua eternidade. Tanto que Jesus vai dizer assim, por que me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, e é Deus que está no céu. Você está achando que você pode ser bom? Bom o suficiente. Aí Jesus, para colocar ele diante do espelho, diz, então segue os mandamentos, porque o mandamento, a priori, de Moisés, ele tem um papel, como diz o apóstolo Paulo, de nos servir como guia, de nos mostrar que somos pecadores, para nos caminhar para o Evangelho. Ele bota ele diante do espelho, a lei, aí sabe o que ele diz? Isso aí eu já observo desde a infância. Ei, caba bom.
Então ele aumenta ainda mais a carga. Então ele diz: vende todos os teus bens e vai embora. Agora ficou claro para ele. Vira as costas e vai embora. Eu vou ficar com o mundo. Eu vou ficar com os rebeldes. Eu não vou andar com ele, não. Ficar claro, eu me amo mais do que ao Messias, do que a Deus. Olhar para Efésios, capítulo 1 a 10, é perceber que nós não podemos ser como aquele fariseu que vai entrar no templo ao lado de um publicano. E quando ele vai orar, ele ora assim, dizendo: querendo parecer ser tão justo, ele diz: Senhor, eu te louvo porque eu não sou como esses pecadores. Eu não sou como eles, eu dou meu dízimo, eu faço as minhas orações, eu não roubo. Olha para aquele não, aquele é pecador, eu sou justo. Não entendeu nada. No entanto, aquele publicano orava dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu sei que eu não valo nada. Jesus olha então para os fariseus e discípulos e perguntam: qual dos dois saiu justificado? E todos tiveram que dizer: quem entendeu a sua natureza foi o pecador, o publicano. Porque eu volto à doutrina que vem da reforma, especialmente fincada na reforma, que se chama a depravação total. E o que é a doutrina da depravação total? Não quer dizer que você é a pior versão de você mesmo, não é isso. Não quer dizer que você não pode ser pior do que já é, não é isso. O que ele está dizendo é que tudo que você faz, em algum aspecto, está contaminado pelo pecado. O que ele está dizendo, a doutrina da depravação total, diz é que nós estamos mortos, e morto não consegue reviver a si mesmo. O que ele diz é que nós somos escravos, e como escravo não conseguimos nos libertar a nós mesmos, que nós somos rebeldes, e que mesmo as nossas boas obras, mesmo talvez quando eu venho pregar aqui, há um resquício de sujeira, talvez de orgulho, talvez de vaidade, talvez de autopromoção, através de tudo que fazemos, até quando a gente entrega uma cesta básica, talvez alguém está fazendo, querendo, talvez ganhar um pontinho com Deus, um pontinho para a salvação, ou mostrar para os outros como ele é bom de dar cesta básica. Mesmo que isso não seja a total motivação, a depravação total diz que tudo que fazemos, em certo aspecto, é contaminado por causa do nosso pecado. E por isso nós precisamos entender que a primeira obra de quando Jesus precisou vir e encarnar para enfrentar a humanidade, a natureza humana, foi porque nós somos incapazes de fazer por nós mesmos. Porque estávamos totalmente derrotados pelo pecado. Mas a segunda obra, então, é o que Deus fez. Quais são as obras de Deus? E aí ele vai falar sobre o que Deus fez. Quando começa nessa conjunção adversativa, mais Deus, há algo que muda a narrativa. Há algo que diz agora, há algo que vai transformar essa situação. E não é algo que você fez, não é algo que eu fiz, não é algo que o ser humano fez, mas é algo que Deus fez. É obra dele. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu amor com que nos amou. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que Deus fez foi nos amar. Somos alvos do amor de Deus.
E o amor de Deus é diferente daquilo que você entende por amor, talvez. Porque quando a gente está falando do amor de Deus, Ele não está falando desse amor que às vezes você tem quando você olha para sua namorada ou para sua esposa. Talvez, quando você olha para sua namorada, para sua esposa, você olha alguém que ela é digna do seu amor, ela é linda. Você namora ou casa com ela porque ela é tão especial. Ela é tão inteligente. Porque ela é encantadora. Não é assim até que a gente faz declaração de amor, não é? Como você é encantadora, como você é linda, como você é inteligente, como eu me orgulho de você. Aí a gente diz, eu te amo. Mas sabe como é o amor de Deus? O amor de Deus é diferente. Eu vou contar uma ilustração. João e Maria, eles saem para namorar. João pega na mão dela, eles andam na beira da praia, na litorânea, sentam ali nas calçadinhas, tomam uma água de coco, é hora do pôr do sol. Nesse dia, a praia está mais deserta e a gente escuta o barulho do vento que remexe os cabelos de Maria e trazem aquele perfume de Maria para João, e ele pega na mão dela, olha para os olhos dela e diz assim: tu é feia, teu bafo é de cobra, teu cabelo é horrível, tu é mau caráter, tu não presta para nada, mas eu te amo. Quer casar comigo? Quero te dizer que é assim o amor de Deus por você. O amor de Deus não é porque você merece, é digno do amor dele, não. O amor de Deus é aquele que quando ele te olhou, você era morto, rebelde, escravo, inclinado ao pecado, depravado. E ele olha para você e diz: eu sei tudo isso, mas eu resolvi te amar a si mesmo. Não fique achando que você conquistou o amor de Deus porque você impressionou a Deus. Deus me viu, eu fiz Deus me amar pelo vestido que eu botei, pela minha cesta básica, pela minha religiosidade. Não. Deus te amou muito antes de tudo isso. Deus te amou com toda a tua feiura espiritual e rebeldia a Ele. Esse é o amor de Deus, que é muito diferente do meu e do seu. Não somente Ele nos amou quando ainda éramos detestáveis, por causa da sua imensa misericórdia. Agora Ele diz também que a obra de Deus é que Ele nos ressuscitou. No verso em seguinte diz assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. Sabe, você estava morto. Não foi você que foi na direção de Deus. Não foi Deus que um dia chegou no túmulo da tua morte espiritual e te soprou vida. E te tirou do estado de morte. E te fez abrir os olhos de novo. E quando você abriu os olhos, você olhou a Deus e o seu amor. Não foi mérito teu, foi milagre de Deus no seu coração. A obra de salvação não é que você é o cara e resolveu de maneira mais especial no mundo ser um bom religioso e por isso você vai para o céu. Não é isso não. Você é salvo porque
Jesus, porque Deus fez uma obra de milagre no teu coração e te tirou da morte e te fez nascer de novo. Uma coisa que um pregador tem que saber quando ele vem pregar a palavra de Deus é que ele está pregando a palavra de Deus para pessoas cujo seu argumento, a sua intelectualidade, a sua capacidade não tem poder para trazer resultados, porque ele está pregando para mortos. E ele só vai responder o evangelho se um milagre acontecer. Ele deu vida. Ele nos fez nascer de novo. A nossa natureza é transformada. O Espírito passou a habitar em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus naquele túmulo, ele vem habitar em nós, fazendo-nos nascer novamente e começando a entrar nessa experiência da nova criação que irá se consolidar completamente no dia do Senhor, dessa vida, desse caminho que nos tirou dessa morte que era estarmos desconectados com Deus. Agora, você é a porta na terra que liga o céu e a terra. Sabia disso? Deus habita em você. Em você está a terra, em você está o céu. Essa é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz João, Jesus, do Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. O Senhor Jesus diz assim, sabe o que ele está fazendo? Essa ressurreição, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é essa ponte de reconciliação, é essa porta que nos conecta de volta com Deus. Que obra majestosa que Deus fez por nós. E ele diz ainda, a parte agora mais difícil de entender, na verdade, de conceber tamanha majestade. Por isso que Paulo ora 2 vezes aos Efésios, dizendo que o Senhor dê capacidade de compreender essa riqueza, esse poder. Ele ora 2 vezes dizendo que a gente possa ser iluminados no nosso coração para saber a esperança, o tamanho desse chamamento que o Senhor nos fez. Ele vai dizer, ele vai dizer então, que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele diz que ele então nos exaltou. Olha, ele coloca a gente agora, sentado à direita de Deus Pai. Essa é uma parte de fato difícil entender, porque eu estou aqui com você aqui comigo, mas ele diz, a nossa posição espiritual hoje é de estar à destra de Deus Pai no céu. É esse que é onde você está agora. Deus habitando você nele, você já está lá. Ainda que nós experimentaremos isso no futuro, essa graça, dessa esperança que está por vir, da era vindoura, nos séculos vindouros. Mas ele diz assim, nós agora já estamos exaltados com Cristo. Tamanha é a nossa união com Cristo, a ideia é essa de Paulo. Nós somos o corpo de Cristo, nós estamos unidos com Cristo, o nosso espírito é um só espírito com o de Cristo, e hoje a humanidade tem um homem no céu, você sabia disso? Existe um ser humano no céu hoje, vivo lá. Quem é esse ser humano? Nós temos o Deus que se fez homem, Jesus, no Natal, encarnou de Maria. Imagina Deus, o soberano, todo-poderoso, precisando ser amamentado por uma mulher. O Deus que habita em todos os lugares, agora precisando ser carregado por Maria e cuidado por José, educado a aprender a andar.
Agora que Deus se faz homem, ele é homem perfeito, ele vence o pecado, ele vence a morte, ele cumpre a lei, ele é o cumprimento de toda a lei. A morte não pode detê-lo, por isso ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele é assunto aos céus, está sentado hoje à direita do Deus Pai. E existe um homem na terra, e como nós estamos ligados com ele, e ele em nós já estamos lá. Mas ele vai dizer também o que nós precisamos, a partir da obra de Deus, experimentar. Eu já sei que não é pelas minhas obras. Pelas minhas obras eu sou incapaz, eu sou um morto, eu sou um escravo, eu sou um depravado. Eu sei que Deus é que faz obra de milagre, me ressuscitando, me dando vida, me amando. É obra dele, não é minha. E agora, como eu me relaciono a essa obra de Deus? E aí ele vai dizer, é pela graça e não por méritos. Por isso ele vai dizer assim, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não merece ir para o céu, nem antes e nem agora. Eu não mereço ir para o céu. Não é pelo meu mérito, não é por mim. Não é pelas minhas obras. Quem sou eu? Quem é você? Não fique em busca de méritos para ir para o céu. Não fique em busca de ter obras para um dia chegar diante de Deus e dizer, eu mereço. Você não merecia, você não merece e você não vai merecer, porque não é pelos seus méritos. É graça. É graça divina, é obra dele. Graça é favor de Deus para aqueles que não merecem. É obra de Deus para aqueles que não podem ter obras. É vida de Deus para aqueles que estão mortos. É libertação de Deus para aqueles que estão escravos. É graça. Não fique querendo colocar sua salvação em você. Não fique querendo colocar sua salvação. Quem conquistou a sua salvação foi Jesus. Não é sua obra, é obra dele. Não é pela graça, é pela graça, não é por mérito. Você recebe de presente. Ele vai dizer, é presente de Deus. Verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom. A palavra dom significa presente. Então, se é presente de Deus, você não comprou. Você não comprou com o seu trabalho. Você não comprou com seus méritos. Você não comprou com o seu dinheiro. Você recebeu, não vem de vós. É pela fé e não por obras. Não tem nada a ver com méritos. Não tem nada a ver com obras. Não é a sua obra que te salva. Ele diz isso várias vezes no texto. Ele diz, criados em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É pela fé e não pelas obras. É pela confiança naquilo que Deus fez. É por receber aquilo que Jesus fez. É por render-se diante daquela cruz em fé. Não é por um trabalho, não é por boas ações, não é pela obediência à lei. Nada disso vai te salvar. As tuas obras só te condenam.
As tuas obras só te matam, porque nossas obras são poluídas. É o que diz o Evangelho. É pela fé. E é pela fé, não nas nossas obras, é pela fé nas obras de Jesus. Naquilo que Jesus fez naquela cruz. Naquilo que Jesus Cristo realizou. É pela fé nele. E você sabe o que é fé? A fé é acreditar, mas é além de acreditar. Fé é acreditar de tal maneira que te faz viver por aquilo. E por isso, a palavra que é traduzida do grego para fé é a mesma que é traduzida do grego em português para fidelidade. Porque é uma fé tal, que você acredita nela de tal maneira, que você se entrega a ela, se rende a ela e vive por ela. Alguém aqui quer ficar com o meu tablet? Pode vir buscar aqui. Obrigado. Tu me devolve ele? Sim, mas tu me devolve ele também para eu continuar pregando aqui? Não? Obrigado. Jean foi o único que creu. Ninguém acreditou que eu ia entregar o tablet, né? Ninguém acreditou. Só Jean acreditou. E fé é a mesma coisa. Fé é alguém que Deus está dando. É presente. É recebe. Só que aí tem duas atitudes. Uma é assim, vai dar nada. Esse negócio de não vai dar nada. Vou perder meu tempo, não sou besta. Ou então você pensa assim, não faz sentido. Isso é injusto. Não pode ser só receber. Eu tenho que ter mérito. Eu tenho que fazer obras. Até porque a religião majoritária do Brasil, cristã, ela defende uma religião de que a salvação é por meio de fé mais obras. Então, às vezes, na nossa cabeça, a gente entende que precisa de fé, mas a gente também precisa de obras. Mas o que a Bíblia diz não é por obras, é pela fé. E somente pela fé. Sem mérito, sem obra, sem sua parte. A parte é dele. Não é por minhas obras, é pelas obras dele. E por fim, se primeiro a gente viu as obras do pecado, segundo a gente está vendo as obras que Deus fez por nós, em terceiro você fica pensando assim, e as minhas obras? Quer dizer que então, vamos aceitar Jesus, pastor Jean, e vamos curtir a vida loucamente, já que a gente não é salvo pelas obras. Para que eu vou ficar me preocupando em fazer boas obras? Para que eu vou trazer cesta básica? Por que eu vou ver em santidade? Por que eu vou ver pureza na minha vida sexual, no meu casamento? Aí eu vou entender o lugar das obras na vida cristã. Ele vai dizer assim, se por um lado, eu vou dar um passo atrás, ele diz assim, não de obras para que ninguém se glorie, mas ele vai dizer agora por outro lado, pois somos feituras dele, criados em Jesus Cristo, ou recriados em Jesus Cristo, ou ressuscitados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. A salvação não vem das obras, mas o salvo, ele vive uma nova vida de boas obras.
Eu não conquisto a atenção de Deus pelas minhas boas obras, mas uma vez que eu entro numa relação de amor, ainda por minhas obras do pecado, feias, esdrúxulas, fedorentas, mas mesmo assim Ele me ama, o justo que amou o injusto, o justo que morreu pelo injusto e me atraiu para Ele, agora eu vivo para agradar a Ele. Eu quero viver santidade, não porque eu vou conquistar a salvação, mas é porque eu sou salvo. E eu agora devolvo o amor que eu recebi com o meu amor a Ele. Eu quero fazer tudo para agradá-lo. Muita gente vai entender que a salvação é assim: fé mais obras, ela é igual à salvação. Na verdade, é assim que ensina, inclusive, a própria Igreja Católica. Tanto que no concílio, que é chamado de Contra-Reforma, vai dizer que é anátema ou amaldiçoado aquele que acredita que a salvação é somente por meio da fé. Por quê? Porque a ideia é que no batismo você é feito totalmente santo, zera a sua história. Havia sim a depravação total, mas zera no batismo. Aí agora, eu estou vivendo entre o céu e a terra, e quem vai definir são as minhas obras, meus sacramentos, minha participação na missa, minhas boas obras, e aí eu perco, posso subir, posso dar uma subidinha, e vamos lá para dar tudo certo. E se eu não tiver ainda conseguido todo o mérito necessário para ir para o céu, eu morro e você ainda pode orar por mim. Eu vou estar lá no limbo, essa palavra não é limbo, é no purgatório, perdão. E aí, depois de ter queimado aquela parte ruim que ficou, então eu vou para o céu. Mas o que a gente vê Paulo dizendo é que a minha obra não tem participação na salvação. Mas então, o que Paulo vai dizer? Ela vai dizer que as obras, elas não são a raiz. Volta aí, Yuri, Lucas. As obras, elas não são a raiz que geram a salvação. A raiz é a fé. Pode passar. As obras são os frutos da vida ressurreta. Uma vez que eu tive um encontro com Jesus, a minha fé em Jesus Cristo me salvou, me tirou da morte, me libertou da mão do diabo, me fez sair do caminho do mundo, me trouxe de volta para o caminho da porta estreita. Eu começo a andar com Deus e a vida de quem é cheio do Espírito, ela começa a dar frutos. E olha, dá fruto. Você já viu uma árvore se tremendo? Alguém já viu uma árvore se tremendo? Ela mesmo se tremendo assim? Pô, saiu uma árvore, ou um fruto. É assim que sai fruto? Mangueira dá o quê? Manga. Macieira dá o quê? Maçã. E bananeira? E crente? Boas obras. Aquele que é crente, ele está numa relação de amor com Deus. É como o Sam, ela quer fazer tudo para agradar Adriano. Ai, Adriano, tu gosta de beiju? Assim, o beiju de Adriano é assim. Não é porque Adriano criou uma lei que Sâmia tem que fazer para agradá-lo. É porque eles se amam. Pastor Afonso faz tudo para agradar minha sogra. Mas não é porque ela manda nele. Não sei. Mas é por amor. É fruto. É consequência, não é causa. E ele diz que é fruto que vem da própria mão, porque quando ele diz feitura, a palavra lá é um jogo de palavra, que é a palavra poema. É obra de arte, é Deus, como que fazendo por meio de nós sair frutos. Por quê? Porque é por meio do Espírito, é
Deus que nos transforma. E agora sim, um crente que conhece a Jesus, ele ama a Deus, ele vive em santidade, ele faz boas obras, ele cuida das pessoas, ele interfere na sociedade, ele cuida dos necessitados, ele se envolve em discipulado, ele se envolve na vida da igreja, porque não é por causa dos seus méritos, mas porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando em você. É obra dele, nunca é obra nossa. É obra dele. E quanto mais eu me rendo nesse processo de santificação, mais eu cresço. O evangelho não é o que você pode fazer por Jesus, então faça. A lei diz, faça. O evangelho diz, já está feito. O evangelho é o que Jesus fez, então creia. Êxodo capítulo 20, lá na lei mesmo, fala, então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ou seja, eu já te redimi da casa da servidão. Então, aí ele dá os 10 mandamentos. Ele diz assim, eu dou os 10 mandamentos não para vocês serem meu povo. Eu dou 10 mandamentos porque eu já vos libertei, já vos redimi e já vos fiz o meu povo. Sempre foi assim. Israel não tinha que seguir a lei para ser o povo de Deus. Ele precisava seguir a lei porque ela já era o povo de Deus. As próprias cartas do Novo Testamento, por exemplo, você pega Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, é o que Deus fez. Depois, do capítulo 12 ao 16, faça, porque é fruto. Efésios, do capítulo 1 até o capítulo 3, é o que Deus fez. Depois, sim, do capítulo 4 ao versículo 6, faça. Essa é a ordem do processo da salvação. A fé produz obras. E sempre produz obras. Porque a fé sem obras é morta. Se não tem obras, está um problema na raiz. E qual é a raiz? Não é as obras. O problema está na fé. Por isso que se tem crente que passa a vida toda não muda de vida, o que ele precisa? Ele precisa de fé. Ele precisa de conversão. Tem um problema na raiz. Tem um problema no começo de tudo. E essa é a obra que o Natal fala. Essa é a boa notícia. Esse é o evangelho do Natal. Essas são as boas obras da salvação. E quais são as obras pelos quais o Natal nos falam? Quais as boas obras? Não são as suas. As boas obras de Natal são as obras de Deus, em Jesus, que nos amou, que nos ressuscitou, que nos exaltou, quando ainda éramos mortos, escravos, depravados. O mérito é todo dele. Você não precisa ficar, como já disse o pastor Afonso, recente, num vídeo que até correu nos nossos WhatsApp, achar assim, eu preciso me preparar para aceitar Jesus. Você não precisa se preparar, você nunca estará pronto. Porque não é por você. É Deus que vai fazer. Você precisa só receber. Creia. Creia. Ah, pastor, talvez você fique assim, pastor, mas eu vivo em crise, eu busco a Deus, mas eu sou tão pecador. Sabe como tem que ser assim? Eu sei, irmão. É mesmo. Para de ficar querendo, à luz do mundo que a gente vive, ficar dizendo quão bom você é. Não, entenda uma coisa, a notícia do Natal é, Jesus precisou vir mesmo, sabe por quê? Porque eu não presto, e eu não estou falando isso para te julgar, não. Não estou fazendo isso para te julgar. Estou falando isso para te botar no espelho, para que você possa entender o que Jesus já fez por você. E por isso você pode descansar o seu coração em fé na graça de Deus. E deixar que Deus transforme a sua existência e a sua caminhada. Evangelho não é uma notícia para descrentes. Evangelho é uma notícia para todos nós. Porque muitas vezes achamos que o Evangelho é a porta de entrada. O Evangelho não é a porta de entrada. O Evangelho é a porta de entrada e a maneira de viver a relação com Cristo.
por meio da fé. A graça é obra santa. É pela cruz. É pelo que Jesus fez. Não é pelas minhas obras. Não é pelo meu mérito. Não é pela minha força. Mas é pelo trabalho de Deus por nós. Abaixa a sua cabeça. Senhor Jesus, diante da tua presença, nós nos reunimos essa manhã para pensarmos, Senhor Jesus, em tão grande amor com que o Senhor nos amou. Para pensarmos em quão maravilhosa graça o Senhor tem por nós. Para pensarmos, Senhor, como o nosso coração pode sentir paz. Em não tentar ser perfeito para te agradar, mas saber que a gente já te agradou por causa de Jesus na cruz. Que a gente não precisa fazer esforço para chamar a tua atenção, mas o Senhor já olhou para nós por meio de Cristo. E tudo que a gente pode fazer aqui agora juntos é dizer: obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela vida abundante sobre nós derramada. Obrigado pela ressurreição que o Senhor fez no nosso espírito, na nossa vida, pelo novo nascimento. Obrigado. Obrigado pela obra de santificação que o Espírito trabalha em nós. Obrigado porque o Senhor nos transformou e nós queremos devolver esse amor. Nós não queremos te amar para conquistar o teu amor, mas não, nós vamos te amar constrangidos. Constrangidos pelo tamanho amor com que o Senhor nos amou. Queremos devolver amor, obras, em retribuição, aquilo que já somos, filhos, aceitos, adotados, enxertados na videira, pela graça de Deus, redimidos. Queremos te agradar. Queremos entregar a ti e dedicar a ti as nossas obras. Nosso tempo, nossa vida em santidade, nosso amor primeiro a ti, nosso amor ao próximo. Queremos fazer tudo para te agradar, Senhor. Porque o Senhor já nos alcançou. Nós queremos sair daqui dessa manhã extasiados com a visão do Evangelho. Extasiados com a percepção da tua graça. Para viver para ti para sempre. Em nome de Jesus. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que me deu o seu filho para morrer na cruz por mim. Quanto amor Ele tem por mim. Sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou
precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Senhor, na tua presença estamos aqui nessa manhã.